Voltamos então para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Tem muitas questões que a gente quer responder. Dá tempo de você mandar ainda para a gente. Vamos tentar ser breve e atender bastante pedidos aqui dos nossos telespectadores. A gente tinha falado no bloco anterior sobre um caso de uma telespectadora que não quis se identificar, na qual eu já pergunto então para o padre, que é o seguinte: o esposo apareceu com o vírus HIV logo após o seu casamento. Ela não sabia de nada. A esposa não se contaminou. E ela quer saber se nesse caso pode ser declarada a nulidade desse matrimônio. Então, veja bem, nós precisaríamos provar como que foi essa contaminação. Será que ele é hemofílico? Será que foi uma transfusão de sangue? Então, acho que precisa clarear um pouquinho melhor. Se for uma transfusão de sangue, aí tem que se repensar um pouquinho como foi. Se é uso de droga, esse casamento pode ser declarado nulidade, não tenha dúvida. E se houve um rompimento da fidelidade já anterior, que já antecedeu o matrimônio, também pode ser declarado nulo, não tenha dúvida. Precisa fazer uma história por detrás de tudo isso, né? Acarear, mas com muito carinho, com muito amor e respeito à pessoa. É lógico, a pessoa não vai agora se contaminar diante de uma situação. E como eu estava falando, se ele é hemofílico e por uma transfusão de sangue acabou contraindo, tem que se repensar como vai ser feito isso, né? Dali para frente. Ele não teve culpa. Então aí vai entrar, parece uma coisa contraditória, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Então, precisa ver se o amor aí aconteceu. Agora, se houve infidelidade ou se é uma drogadição, aí já é outro departamento, entra em outro vício do consentimento. O direito canônico, os documentos oficiais da igreja, claro, geram um norte para esse tipo de discussão, mas dá para dizer que cada caso é um caso que precisa ser analisado de maneira particular. E qualquer coisa, procura lá pelo seu pároco, conversa com ele, ou então vai ao vigário judicial de uma vez e explica como é que foi como que ele se contaminou. E assim, tentar, mas não perca seu direito, não. Eu acho que vale a pena a gente lutar para isso. A Mila Balk, ela quer saber sobre os matrimônios que são realizados fora das igrejas. Mesmo que for um padre legítimo, que celebrou ou que foi a testemunha qualificada de um matrimônio fora da igreja, esse matrimônio pode vir declarado nulo? Não. Bem, aliás, pode ser independente de onde foi celebrado. Certo. Às vezes dentro da igreja ou fora da igreja, o direito de impugnar o matrimônio dos nubentos, nunca ninguém vai tirar esse direito. Mas não pelo fato de ter celebrado fora da igreja, esse casamento já é nulo. Não, isso não. Vai depender daquilo que está acontecendo. O padre foi lá, o padre é legítimo. Todo mundo conhece o padre na paróquia, mas ele teve uma licença para celebrar fora, tudo bem, tranquilo. Esse matrimônio, enquanto não se pensar o contrário, ele é válido. Mas agora, se tiver outros indícios, aí a coisa já começa a tomar outra proporção. O Sidney Bortoloso, ele quer entender mais um pouco a expressão ato não consumado. Porque o casamento verdadeiro, ele é ratificado e consumado. Ele é ratificado pelo sacramento e ele é consumado pelo ato conjugal. Quer dizer, o ato humano. O que é o ato humano? É o ato da relação sexual natural, né? Feito sem preservativo, um ato natural. Porque enquanto tem o preservativo, não há ejaculação de sêmen verdadeiro dentro do vaso vaginal. Então, há um comprometimento. Então, se por alguma razão esse casal que procurou o sacramento de maneira legítima, houve todas as etapas até aquele momento, porém nunca houve uma relação sexual de maneira natural, como o senhor acabou de dizer, dá para dizer que ali pode ser declarado pode ser pensado. Nulidade. Agora, tem muitos casos, por exemplo, de casamentos que são ratificados pelo sacramento e, porém, não foram consumados, não teve o ato conjugal. Aí, dirige-se para Roma, o Papa reservou para ele que houve o sacramento, mas não houve a consumação e o Papa reconhece a nulidade desse matrimônio. O Edson Moreira, de Araçatuba, ele está dizendo que ele é católico, porém ele é casado com a mulher dele, a esposa dele é evangélica. Eles não são casados na igreja. Ele queria saber, então, o que passo ele deve dar a partir daí. Então, olha, procura pelo seu padre e fala para ele, essa história que você está nos contando, o que o padre vai fazer? Vai pegar a sua certidão de casamento no civil, vai mandar para o bispo, juntamente uma cópia, juntamente com uma declaração dele, um pedido dele, dizendo: senhor bispo, gostaria que o senhor reconhecesse esse matrimônio que fora realizado em tal data, tal, pedindo a dispensa da forma canônica e sanar pela raiz, quer dizer, um sanar sem radiz. Automaticamente o bispo vai reconhecer a união civil como religiosa, você volta a confessar, comungar, participar naturalmente da missa. O padre sabe, ele entende bem como que vai para o seu direito, lógico, senão a pessoa
o católico vai ficar excomungado? Não, de jeito nenhum. Ele não pode, ninguém pode excluí-lo da comunhão. E muito menos você procura seu direito. Acho que isso fica resolvido da melhor forma possível. Uma outra telespectadora, na qual nós vamos omitir o nome, ela quer saber sobre um caso, ela conta aqui um caso, de um casal que, apesar de viver 2 anos juntos, depois de um tempo, o homem da relação assumiu que não sentia atração por mulheres, né? Ele tinha tendências homossexuais e se separou, né? Nesse caso, esse matrimônio pode ser declarado nulidade? É nulo. Pode reconhecer, sim, não tem a menor dúvida. Porque ele exclui totalmente a fidelidade, isso não tem a menor dúvida. É claro isso, é bem claro na canonística, é bem claro no direito canônico que esse casamento é nulo. Uma outra telespectadora da cidade do Rio de Janeiro, ela gostaria de saber, ela disse que ela vive com uma pessoa há 10 anos, a pessoa na qual ela vive é um homem que é separado, já teve outro matrimônio, porém, ele não foi separado no papel, ela diz aqui. Como que a igreja vê isso? Qual é o procedimento que ela deve buscar nesse agora, caso? será que ele era casado na igreja também? Então, ela não menciona aqui. Não menciona. Se ele for casado só no civil e tem o divórcio, enfim, ele pode casar na igreja. Porque se ele não tem um casamento na igreja. Agora, se ele tem um casamento na igreja, recorre ao tribunal. Vai lá e conta a sua história. Olha, eu fiz um casamento assim, quero saber se ele foi nulo ou não. E, com certeza, o tribunal é um instrumento hábil para isso, para gerar justiça. E vocês podem contrair matrimônio tranquilamente, serem felizes. A Maria Antonieta Sanches, de Londrina, no Paraná, ela quer saber um pouco mais sobre como funciona o tribunal eclesiástico na qual nós comentamos aqui. Ela até coloca assim, quem manda no tribunal eclesiástico? Ela gostaria de saber, então, como é que é o procedimento disso. Ela até diz assim, qual que é a autenticidade desse tribunal? Eu não sei se ela quer dizer isso, mas talvez um comentário que eu queria que o senhor complementasse. Para efeito civil, esse tribunal eclesiástico também tem a sua validade? Veja bem, agora há uma lei aí, né, que está sendo reconhecida. Se a igreja declarar a nulidade do matrimônio, o civil também declara a nulidade do matrimônio. Bem, mas qual a legitimidade do tribunal? A justiça. Como que pode existir uma igreja sem justiça? Seria, no mínimo, injusta. Então não seria a igreja de Jesus Cristo. Esse tribunal é feito de que jeito? Pelo moderador, que é o bispo, ou o arcebispo da arquidiocese, juntamente com o vigário judicial, que ele nomeia como vigário judicial, e todo o colégio judicante, os juízes, advogados, auditores, juiz auditor, juiz, enfim, defensor do vínculo, notário. É uma equipe que está a serviço do povo, para o povo de Deus se beneficiar de justiça na igreja. Aproveita então, padre, explica para a gente assim, na prática, o que a pessoa, ou nosso telespectador, de repente, que imaginou que pode se enquadrar numa dessa situação, o que ele tem que fazer na prática? O que ele deve procurar? Como que é o processo? E queria que o senhor comentasse também, até chegou uma pergunta do nosso telespectador, na qual nós não vamos identificar que ele pediu, se isso custa caro, né? Do ponto de vista prático, se a pessoa tem que pagar, como que funciona isso? Bem, primeiro, eu acredito que você deve procurar pelo seu pároco. Conversa com ele. Ele vai te orientar como dirigir-se à cúria para que ele tenha um contrato, ou então um contato, melhor que contrato, um contato com o vigário judicial e aí possa dirimir essa questão. Bem, a questão do pagamento, lógico, na vida tudo é muito pago, né? Tudo é muito pago. O dinheiro, enfim, está aí. E a gente precisa do dinheiro para viver, não se vive sem ele. Eu acho que todos nós somos realistas nesse aspecto. Mas não é por motivo da falta de dinheiro que não vai reconhecer a nulidade do matrimônio. Isso é bem claro. Vamos dizer uma hipótese, tem um casal que é pobre, ele não tem como pagar. Existe um cano na qual fala do patrocínio gratuito. O sujeito vai e vai se beneficiar. Você não fica uma coisa elitizada, só quem tem dinheiro, não. O pobre também tem seu direito e tem seu direito reconhecidíssimo dentro da igreja. Então é só recorrer, não tem a menor dúvida. Lá no nosso tribunal a gente negocia muito, porque durante o processo demora 2 anos, 3 anos, então a pessoa vai amortizando a dívida, né? R$20, R$10 por mês, quando vê já pagou tudo, tranquilo, né? Mas também se não pode pagar não é por motivo de falta de dinheiro. Pelo amor de Deus, senão aí você está sendo injusto dentro de um tribunal que quer pregar justiça, né? Fica uma coisa um tanto contraditória.